Agora iniciamos a nossa volta para casa. Itens obrigatórios para viajar de carro na Argentina. Chegamos no camping, já é de noite. E é o calor que tá aqui, tive que improvisar um vídeo. Olha lá, lavando o carro. Isso aqui encheu de mosquitinho. Hoje o churrasqueiro do dia vai fazer o quê? Uma parrilha. Bem improvisadinho, porque a gente não tinha grelha nada. Olha lá. Meu Deus! Meu Deus! E agora iniciamos a nossa volta para casa. Não sei se a gente tá feliz ou se a gente tá triste com isso, né? Porque voltar para casa também é bom, mas ao mesmo tempo dá uma tristezinha, porque a viagem é maravilhosa, né? Entendeu? Falar. Então, a gente tá saindo da última cidade de turismo, que é São Martin de los Andes, e vamos sentido anel, que o Renan comentou. E aí, as paradas agora a gente tá deixando mais livre, né? A gente não tá colocando muito mais roteiro, como lá no começo, como na vinda, né? Porque agora a intenção é ir embora de fato, né? Dirigir bastante, o quanto a gente aguenta, quanto a gente vê que dá para dirigir. Os dias rendem muito aqui, né? A gente tem sol até 8, 9 horas da noite. Então a intenção é dirigir bastante, o máximo que a gente aguenta, e ir parando quando achar um camping legal, um camping com estrutura, mas sem muito mais roteiro, né? A intenção só é chegar em casa no dia 9. Dia 9 agora é chegar em casa. Daqui de hoje é dia 6, né? Pra vocês terem uma ideia. Então chegar em casa em aproximadamente 3 dias, né? Vai dar de viagem. Tomando um assunto que a gente comentou também, né, sobre a retirada de dinheiro, a gente fez toda a retirada do dinheiro que a gente gastou aqui em 2 tipos de banco, né? O primeiro e o principal foi na Western Union, que é onde a gente envia dinheiro da nossa conta do Brasil para o banco da Western e retira em uma loja física. Eles têm loja, sei lá, quase toda a Argentina, eu acredito. Só que alguns pontos é bem complicado para tirar dinheiro. Mas assim, no mais a gente teve problema assim com não conseguir só em El Calafate, El Chaltén e só. Tipo, nessas 2 cidades a gente não conseguiu tirar dinheiro. Em nenhuma hipótese, assim, né? A gente tentou um dia, tentou 2 dias, não deu. Sistema, eles dizem que o sistema tá fora, mas se você tiver dinheiro físico, às vezes você consegue trocar, enfim. Então, foi só nessas 2 cidades mesmo que a gente não conseguiu na Esther. Eu falo Esther, bem caipira. E aí, o segundo banco que a gente usou foi o cartão da Wise, que é um cartão de conta internacional. Internacional não, né? Você manda um Pix da tua conta do Brasil também, você faz uma transferência e lá você faz a conversão para dólar americano. Enfim, faz essa conversão, né? Porque o Wise ele converte em tempo real. Então, por exemplo, aqui na Argentina, são pesos argentinos. A gente vai num restaurante, você consome lá e a conta vai dar, sei lá, 30 mil pesos argentinos. Quando você passar o cartão da Wise, você vai ter dólar na tua conta,
ele vai fazer essa conversão direta. Você não precisa trocar para pesos, por exemplo, porque hoje em dia nem tem mais como, né? Então você só troca por dólar, faz o pagamento e aí pro restaurante, por exemplo, vai cair em pesos esse dinheiro. Então são duas opções bem legais aqui para ter. A gente também não teve nenhum problema com o Wise. Passou inclusive no Chile, né, que a gente não tinha nada de pesos chilenos. Então a gente lá no Chile a gente só usou o Wise. Passou em mercadinho pequeno, bem tranquilo, bem sossegado para passar. E é isso, do mais, assim, em relação a dinheiro aqui, a gente não passou nenhum sufoco, a não ser essa questão de El Calafate, El Chaltén, que a gente já sabia, né? A gente já tinha visto alguns vídeos falando. Então a gente meio que se preparou, só que isso foi estendendo. E aí chegou num domingo também, né? Domingo aqui não abre a casa, né, de câmbio, a Esther. Então foi a nossa única dificuldade, no mais, assim, no cartão tudo certo e... A estratégia interessante para utilizar, que a gente utilizou e funcionou bem, é quando a gente sai do Brasil a gente não tem pesos. Então a gente pode usar o Wise até chegar em alguma cidade grande para poder ter acesso a uma loja física da Western Union. No nosso caso, a gente fez já uma conversão com um conhecido que vai para a Argentina e traz pesos para o Brasil, né? Ele é um cambista lá na cidade que a gente mora e aí ele trouxe para a gente alguns pesos. Então a gente já conseguiu trocar, né, real por peso para não precisar ter que esperar chegar em uma cidade grande para conseguir tirar dinheiro. Então a gente já foi com um pouco de dinheiro do Brasil, e isso facilitou a gente andar, né, e rodar na cidade. No nosso caso, a gente precisou fazer isso também. Por conta dos pedágios, né? Sim, e finais de semana, né? Então, como a gente ia rodar final de semana, esse é um ponto importante. Nem toda loja da Western Union funciona sábado e domingo. Na verdade, domingo a gente não encontrou nenhuma aberta, né? Não. Então, sábado em algumas cidades até encontra lojas abertas pós o período da manhã. Mas geralmente é muito difícil. E a gente sempre chega em alguma cidade à tarde. E aí, viajar final de semana é sempre um risco, né? De depender só do dinheiro da Western Union. Então a Wise ajudava nesses pontos. E aí uma dúvida pode ficar, por que não só usar a Wise? A Wise ela tem uma taxa e ela usa uma conversão meio que do dia. E ela cobra uma taxa por transação. E isso acaba saindo mais caro do que você retirar dinheiro numa casa de câmbio da Western Union, que tem uma conversão muito mais interessante. Por exemplo, a gente fez aqui uma conversão na Western Union que saiu 200 mil pesos por R$1. 2 ou 3 dias depois a gente fez também a gente retirou dinheiro que já estava 188 mil pesos, 188 pesos por real, né? Então varia bastante e nem sempre a gente vai conseguir tirar o melhor proveito ali, né? Então quando você fica monitorando as taxas ali e esse período de alta e baixa, você consegue tirar um dinheiro, ou até mandar um dinheiro, né, para a Western Union com uma conversão mais interessante. Isso traz um pouco mais de economia para a viagem também, né? É o caso que não acontece, por exemplo, com a Wise. Você sempre depende do dia e da taxa também, né, de transação. E a Wise ela converte em dólar, né? Então a lógica é o seguinte: o real em relação ao dólar, ele tem uma desvalorização, digamos assim, né? Já em relação ao peso, a gente consegue ter uma valorização um pouquinho maior. Então, por isso que acaba sendo também mais vantajoso retirar pesos argentinos do que usar só a Wise, né? Sim. Mas a Wise ajuda nesses momentos de quebra-galho, digamos assim. Sim, você tem essa opção, mas ela talvez não seria interessante ela ser a única opção. Sempre... Nunca é bom vir somente como opção, nem mesmo o dinheiro, né? O peso. Vir não só com o dinheiro. Não é legal vir só com um tipo de pagamento, né? Porque ocorre esse tipo de coisa. Às vezes você não consegue tirar. Por exemplo, tem casas de câmbio que tem valores para tirar. Então, sei lá, só tira 100 mil pesos, 200 mil pesos, enfim.
Então, às vezes você vai precisar gastar mais, né? Sim. Então, é sempre importante ter pelo menos 2 meios de pagamento disponíveis para a viagem. Exatamente. E um planejamento de custo, né? De gasto por dia ou por final de semana, ou enfim. Porque isso ajuda você a planejar quanto você vai conseguir, quanto você vai precisar, né? Gastar durante o dia, seja para abastecer o carro, comer, restaurante, camping, hotel ou o que for. E com base nisso, tu sabe exatamente qual cidade tem que parar e planejar o custo, né, dessas diárias nas próximas cidades que virão. E aí você já vai mapeando no teu roteiro as cidades que são grandes, né? No nosso caso a gente mapeou como Buenos Aires, Rio Gallegos e Ushuaia na ida, como as 3 cidades principais para a gente poder tirar dinheiro. E isso ajudou, né, a ter um planejamento de, vamos tirar uma grana para conseguir, né, viajar e chegar até o próximo destino com um pouquinho de dinheiro de margem de sobra. E assim foi o que aconteceu, por exemplo, em El Calafate e El Chaltén. A gente sabia que seriam locais difíceis de retirar grana, e para não ficar dependente ou usar o Wise nesses 2 dias, a gente retirou uma grana antes de sair de Ushuaia, já prevendo, né, o planejamento de custo desses dias em El Calafate e El Chaltén. E aí ajudou a gente a utilizar menos o cartão da Wise nesses dias. Eu acho que a gente nem chegou a usar, né, o Wise nesses 2 dias. Quanto você, né, pode e está disposto, e o seu carro consome, e o seu tipo de hospedagem. É muito importante você ter esse planejamento, porque aí você consegue não ficar com muito volume de dinheiro também, né? Sim. Porque os pesos, eles têm muita variação de notas. Então tem nota de 10, 20, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Então, assim, uma infinidade de notas. E às vezes você não consegue pegar, por exemplo, lá em Ushuaia, a gente conseguiu fazer câmbio apenas com notas de 500. Para vocês terem ideia, essa nota de 500 vale em média tipo R$3. R$3 e pouquinho, R$4 jogando pra cima. Assim, Agora né? você imagine um bolo de R$4 até formar um montante ali de R$1.000, R$1.000. Bom dia. Mais um dia de saída, volta para casa. Hoje estamos saindo de Neuquén, uma cidade bem grande, bem estruturada. Bem grande assim, né? Perto das últimas que a gente passou. Eu também estou tomando um cafezinho, o pãozinho já tá pronto. E a intenção, a gente tem 2 roteiros programados hoje, né? Um que é uma cidade que fica depois de Santa Rosa, aproximadamente umas 8 horas de viagem. E uma segunda cidade que fica mais próxima de Buenos Aires, dá umas 12, 13 horas de viagem. Vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai estar muito cansado e tal. Então vamos decidir meio que na hora isso. Estava conversando aqui e falando sobre alimentação, né? A gente sempre faz pão, sanduíche, né, para trazer de café da manhã e para almoçar também, porque a gente só tem fogareiro elétrico, né, e é difícil achar tomada para usar, né? E aí a gente tava falando das pessoas que devem vir para se alimentar na estrada, por exemplo, para almoçar na estrada. Aqui nessa rota que a gente tá passando agora tem um pouco mais de estrutura, assim, tipo restaurante, alguma coisinha assim. E as cidades parece que são mais próximas, não sei. E na rota 3 a gente achou que tinha bem pouca estrutura em relação a isso. Poucos restaurantes para parar, poucos lugares de você parar ali, comprar um negocinho, se entreter um pouco na viagem. A rota 3 ela tem distâncias maiores, né? Então tem que se programar sempre com alguma coisinha para comer no carro, né? Para não passar nenhum aperto.
A gente está falando desses pontos que é um pouco mais estruturados acima de Bariloche, né? Porque até chegar em Bariloche é igual a Rota Preta. Então a 43 elas são bem semelhantes. Tudo é bem longe, bem distante, tem pouco acesso às cidades grandes. Agora, para quem está saindo do Brasil e passa pelo Padrão, até chegar em Bariloche, até aqui, pelo menos em Nelpin, né, a gente já viu que a estrutura é melhor. Sim. Mas de qualquer forma, as duas BRs, de fato, elas são pouco estruturadas, assim, né? E agora, falar dos itens obrigatórios para o veículo, né? Então, quando a gente entra de carro aqui na Argentina, tem alguns itens obrigatórios, tanto quanto no Brasil, também são obrigatórios, mas aqui na Argentina tem alguns itens a mais. Eu vou falar todos aqui para vocês. Os itens são 2 triângulos de emergência, então geralmente um carro sempre tem um. No nosso caso a gente já tinha um, a gente teve que comprar mais um adicional. Extintor com carga, né, de incêndio ali vigente, ou seja, não pode estar vencida. No nosso caso, o nosso extintor estava vencido, a gente trocou ele também, comprou um novo. O carro também tem que contar com um encosto de cabeça, ou seja, essa parte aqui do banco. Esse é um ponto importante, né? Tem alguns, talvez van, Kombi, enfim, tem alguns carros e modelos de carro que não tem encosto de cabeça. Aqui, pelo jeito, é obrigatório. Cinto de segurança, pneus em bons estados. Não é permitida a circulação de veículos com elementos, né, que sobressaiam a estrutura do veículo. Então aqui entra um ponto importante sobre o engate do carro. A gente tinha um engate que talvez ele se enquadrasse nesse ponto, a gente achou melhor remover o engate, já que a gente não iria utilizar ele, né, não ia colocar nada para poder estar arrastando no nosso carro, então a gente removeu. Também tem aqui um cambão como item obrigatório. Cambão é aquele cabo de rebocar, né? Então, cabo, corrente, fita, faixa, tem vários nomes aí. A gente comprou o cambão na internet, então a gente também tem ele. E um colete, né? Um jaleco colete refletivo, também entra como item obrigatório da lista. Até agora, a gente não precisou utilizar nenhum, mas a gente comprou e atualizou os nossos, né, que estavam vencidos ou que estavam faltando, para deixar a lista completa também, conforme manda a norma, né, da legislação ali de trânsito da Argentina. Também tem a questão do primeiros socorros, né, que eles falam que tem que ter no carro. Tem alguns desses itens que eles até falam que não é uma obrigação, mas que é a prevenção, né? A gente viu relatos na internet de pessoas que não tinham algum dos itens e acabou parando numa polícia corrupta. Sim. E aí eles pediram, né, como um item, né, de obrigação e tal. E no fim a galera teve que pagar uma propina, né? Então a gente preferiu não arriscar e comprar tudo que precisava para não acontecer de passar por uma situação assim, né? Exatamente. Bora lá tirar agora uma dúvida, que é em relação a itens obrigatórios para viajar de carro na Argentina. A gente tinha muita dúvida sobre quais documentos ter, o que tem que ter no carro, o que não tem que ter, e aí a gente fez algumas pesquisas, e com relação a documento, a gente precisa de um documento de identidade, que seria o RG, pode ser passaporte. Eu até fiz o meu passaporte, porém, como foi a primeira entrada na Argentina com o passaporte, ele também com um documento novo na identidade do RG agora, eles pediram somente o RG, né? O passaporte meio que deram uma barrada. E uma CNH válida, tá? Então esse é o ponto importante, tem que estar com a data vigente, certinho, e impressa, né? A gente tem o costume de usar a nossa CNH digital no Brasil,
Então, para poder dirigir aqui na Argentina, tem que ter a CNH impressa. Eu falo Argentina porque a gente passou pouco tempo no Chile e lá é os mesmos documentos, tá? Com relação à identificação e para motorista. Então, CNH para motorista e o RG para identificação. Também o documento do carro tem que ser impresso, né? Então, a gente tem também o CRV digital, que a gente utiliza no Brasil, mas aqui na Argentina tem que ser o documento impresso, tá? Esse é um ponto importante. E se o condutor do veículo não for o proprietário, então se eu ou a Milena não estiver como proprietário do veículo, a gente também tem que ter, né, um documento que autorize a nós, né, sermos o condutor do veículo. Então, se a gente não for o proprietário, tem que ter algum documento para poder garantir que o veículo está autorizado a trafegar em outro país, em tarará, tarará. O outro documento importante, que é o seguro carta verde impresso, tá? Esse é um documento que até agora, pelo menos durante a viagem, não pediram pra gente, mas já tivemos um depoimento de um casal que a gente conheceu em Ushuaia que pediram para eles o documento. Pra gente ainda não pediram, tá aqui guardadinho no carro. Sim, se a polícia pedir, né, a gente tá com ele aqui para garantir. Então o carta verde ele é obrigatório, tá? O seguro obrigatório tem que ser feito e tem que ser impresso. O pessoal da seguradora que a gente fez pediu, né, para poder imprimir ele também em papel verde, que é um detalhe importante. Então a gente imprimiu ele também no papel verde, exatamente como pede, tudo bonitinho, para não ter nenhum problema, tá? Então esses são os documentos essenciais e obrigatórios para trafegar de carro na Argentina e entrar aqui legalmente. Com relação ao Chile, é a mesma situação, com a diferença do documento de seguro deles. Então, no Chile não é a carta verde, é o SOAPEX, que também é um documento que é feito em formato de seguro, com relação a tantos dias, veículo, condutor e etc. Então, também é um documento que é emitido por algumas seguradoras. A gente fez online, por indicação de uma seguradora também, e deu tudo certo, a gente está com o documento aqui impresso também. Então esses são os itens obrigatórios em relação à documentação para poder entrar de carro e passar aí suas férias, as suas viagens totalmente tranquilos, sem problemas legais. Fechou? Esses dois seguros, né, tanto o SOAPEX quanto o Carta Verde, eles são seguros, mas para os condutores e os veículos da Argentina e do Chile, né? Então o seguro ele não cobre praticamente quase nada, acho que nada mesmo, pra gente que está vindo como turista. E é um seguro para terceiro, em caso. Exatamente. Então, se a gente causasse um acidente em um veículo da Argentina ou do Chile, ele vai cobrir o veículo, né, daqui do país, daqui no caso. Do país. Chegamos no camping, já é de noite. Não deu tempo de gravar enquanto ainda tava de dia. E aqui já tá escurecendo mais cedo. E ó, aqui ó, achamos energia, mesinha. Tá saindo milanesa. Ó, coisa mais linda. E a nossa suíte presidencial já tá prontinha. Bom dia, seguimos em ritmo de viagem. Olha lá, o sol tá forte hoje. Ontem, como eu havia dito, saímos de Neuquén, sem muito roteiro para parar, dirigimos até onde a gente aguentava e achou pertinente parar, que foi até a cidade de Bragado. A gente ficou num camping ali, perto de um laguinho que tinha. E agora estamos indo a Xajari. É uma cidade que tem um camping junto com termas. A gente vai aproveitar, dar uma passadinha ali, dar uma descansada, uma relaxada, porque a viagem também cansa, né? A gente ia fazer isso em Porto Iguaçu, parar ali e ficar um dia num hotel, alguma coisa, mas decidimos ficar por ali mesmo. E aí amanhã, se Deus quiser, sairemos sentindo a nossa casinha. Ai, ai, galera, olha isso aqui, suador. A gente acabou de chegar num camping
aqui fica em um termas no estado de Entre Rios, aqui da Argentina. E ó, a suíte já tá quase pronta, parrilhinha, tanque, os banheiros ali, os termas ficam para lá. Estamos a aproximadamente quase 1000 quilômetros de casa, então o clima ele já tá bem parecido com o verão que a gente tá acostumado no Paraná. E ó, a nossa grande montadora de barraco sofrendo no calor. Dá até saudade do friozinho. Olha lá, lavando o carro, porque encheu de mosquitinho. Olha a diferença. Cheio de mosquitinho. E aqui já tá ficando um pouco mais limpo. Último dia de boas. Olha lá. Relaxando. As pernas. E aqui tá o desafio do dia de hoje, ó. Temperatura 39 graus é a temperatura da água. E aqui tá um calor de aproximadamente 34 graus. Tá difícil achar água gelada para tomar banho. E a Milena adora, né? Eu gosto de água gelada. Então tá difícil para mim achar uma água gelada aqui. Eu acho que só do chuveiro. Eu amei, tô super relaxada, descansando. Ai, ai. Essa é uma parada muito boa, uma opção para quem sai da divisa do Paraná, do Rio Grande do Sul, principalmente de Foz, né, que vai dar um dia de viagem até lá. Então, tem um pessoal que tá aqui que vai para Uruguaiana também, mas a gente tá falando do nosso roteiro, né, no caso. Sim. Então é uma baita de uma opção para fazer uma pausa e dar uma descansada, curtir uma aguinha. Valor super bom também. Valor acessível, né? A gente tá pagando aqui 6 mil pesos a diária por pessoa, mais 10 mil pesos pelo campo. Pelo campo, pela nossa barraca e tal. Pra nós dois, né? 10 mil pra nós dois. Exatamente. Aqui eles cobram por barraca e o acesso à piscina é por pessoa. Então, deu um total aí de 22 mil, que dá uns 140 reais. Isso. Pra curtir um dia aqui na água, nas piscinas e dormir de boa no camping, que é bem estruturado. E de noite a gente vai fazer uma jantinha lá pra curtir o último dia. E hoje o churrasqueiro do dia vai fazer o quê? Uma parrilha. Bem improvisadinha, porque a gente não tinha grelha, nada. Olha lá. Conseguimos papel alumínio de um pessoal ali do lado. Essa gradinha o Renan encontrou. Bem na obra do camping. E aí, estamos aqui, ó. Tá pronto. Esperar virar a brasinha. Aí. Só não vai ser colocado assim, né? Porque não vai virar carvão. Esperar a primeira brasa. Então é isso. Vamos ver o que vai sair. Com fé nesse churrasqueiro, hein? E eu vou tomar uma cervejinha. E ó, não é que deu certo? Very good. Como é que ficou a carninha? Bom dia, saindo agora do nosso descanso
no Termas de Xajari. E estamos partindo para Porto Iguaçu, a nossa última parada antes de chegar em casa. O que a gente vai fazer lá em Porto Iguaçu? Vamos na feirinha fazer comprinhas. É isso aí, chegando lá a gente mostra mais sobre a feirinha de Porto Iguaçu. Depois de quase 700 quilômetros, chegamos do ladinho de casa em Porto Iguaçu. Olha só aqui, ó. Paradinha obrigatória para degustar mais um gelato. Aqui estamos na feirinha. Feirinha de Porto Iguaçu. Com a comprinha feita. Território nacional. Acabamos de passar pela alfândega. Gente, coitado de quem tá entrando. Deve estar aqui já faz umas 5 horas, pelo menos, esperando. É. Tem fila Muita de fila. milhões aqui. Deixa eu fazer igual os argentinos. Enfim, Chegamos em casa. Depois de 20 dias de viagem, bastante cansaço. Nossa, mas... E com o coração também muito grato, muito feliz. Foi uma viagem incrível que trouxe tudo aquilo que a gente esperava, nossa expectativa. Sim. Muito melhor até, né? Foi tudo muito tranquilo. E é isso, agora em casa, na nossa casinha, pedimos uma comidinha com a nossa cachorra, depois de 20 dias, tadinho. Tava lá na nossa sogra. Olha lá, Na minha sogra, no caso. tadinha dela. Ficou todo esse tempo longe. E agora como é que ela tá? Cansada, que a gente passeou, brincou, curtiu muito. E olha aqui, comes e bebes pra comemorar a tão sonhada chegada em casa. É sempre bom viajar, mas chegar em casa também é gostoso, né? Sim, com certeza. Quero curtir nossa casinha por um tempo. Lá vai ele estourar uma champanhe agora, hein? Meu Deus! Meu Deus! Até parei de gravar, me emocionei. Não era pra ser tudo. molhou um pouco. Isso que eu nem chegou. Será que tava no É porque deve ter ficado virada ali na geladeira. Sim, e esse aqui É a da gente comprou Argentina. ali na feirinha, na última parada que a gente fez. Não temos taça de champanhe, então vai essa. Um brinde. É isso aí. Tchim! Meu Deus, que bagunça. Agora, depois da limpeza, vamos comer um sushizinho e tomar uma champanhe. E muitas novidades por vir. Isso trouxe pra gente sentimentos que a gente tá muito feliz, tá muito grato, e é o que a gente espera poder fazer com mais frequência. E agora é isso. Todas as respostas que a gente buscava foram respondidas e muita coisa boa vai acontecer agora. Muita coisa diferente. Estamos com bastante expectativa para esse ano agora.